E aí, meu povo, como vocês estão? Espero que bem. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês que está ardendo no meu coração. E antes de mais nada, eu já quero te pedir, por favor, ajude esse canal a crescer, ajude a mais pessoas receberem palavras que eu tenho certeza que vão edificar a vida delas. Então, se inscreva no meu canal, ative o sininho, curte, comente, compartilhe, porque você ajuda o canal a crescer e que mais pessoas recebam palavras que venham edificar as suas vidas. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que se encontra em Salmos 125, que diz: os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E eu quero já começar esse vídeo falando com você. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando. Eu não sei o que está roubando a tua paz, mas confie no Senhor. O Monte Sião é usado como referência porque era um símbolo de estabilidade, presença de Deus e fidelidade. E é muito interessante porque quando nós passamos por algum momento de aflição, muitas vezes nós nos desesperamos. Porque geralmente a aflição, a tempestade, ela sai do nosso controle. E nós queremos ter o controle da situação. Então, quando você não tem o controle da situação, você se desespera. E é muito interessante isso, porque nessa passagem está dizendo, olha, confia no Senhor. Ainda que a situação seja adversa, ainda que esteja tudo de cabeça para baixo, você não pode se abalar. Se você confiar em Deus, você não se abala. Pode estar tudo de cabeça para baixo, mas você está em paz, porque você confia que Deus tem o controle de todas as coisas. E isso é muito lindo de falar, é muito lindo de pregar, mas e viver? Hein? E você viver o cenário adverso. Porque Deus, Ele permite que a gente enfrente tempestades muitas vezes para testar a nossa confiança com Ele. Será que você confia mesmo em Deus? Será que você consegue passar no meio da tempestade calmo, sereno, serena, sabendo que Deus já vai te dar vitória porque Ele é contigo e que você confia que Ele não perde o controle da tua vida? Será? Eu estava lembrando da passagem de Marcos 4, em que Jesus acalma a tempestade. E aí você imagina o cenário. Os discípulos estão dentro de um barco, se forma uma grande tempestade, começa a entrar água dentro do barco e Jesus está dormindo na polpa do barco. E é muito interessante, né? Porque você vê um extremo, o desespero dos discípulos que estão no meio da tempestade, a água entrando, estão com medo de o barco naufragar, e Jesus lá calmão, tranquilo, simplesmente dormindo. E essa mensagem me traz muito essa referência do Monte Sião, que ele não tá abalado, ele tá lá tranquilo, dormindo, descansando, e os discípulos que estão desesperados. E aí, quando eles vão acordar ele, qual é a resposta que Jesus diz para eles? Porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Aí você imagine, você vê Jesus realizar tantos milagres. Eu imagino Jesus pensando isso. Se os discípulos veem eu realizar tanta coisa e tão desesperados por causa de uma tempestade e eu ainda estou com eles, como eles estão desesperados se eu estou aqui? Eu estou dormindo, mas eu estou aqui. Mas só que nós somos os discípulos. Quantos milagres você já viu Jesus realizar na tua vida, mas ainda assim, quando se levanta uma tempestade, você se desespera? Nós somos assim. E Jesus quer tratar isso comigo e com você hoje. Olha, não se desespera
ainda que eu esteja dormindo, eu continuo dentro do barco. Você precisa confiar. Você precisa confiar em mim. Você não pode se deixar abalar por conta dessa tempestade, por conta dessa adversidade. Coisas acontecem, pessoas vão, pessoas voltam, mas você não pode se abalar com a situação que você não tem controle. Você precisa confiar em Deus. Você confia que, como Deus já fez um milagre na tua vida outras vezes, Ele pode fazer novamente? Você confia que, como situações terríveis aconteceram, mas você permaneceu, você não foi destruído, porque Deus estava contigo e te sustentou. Você confia que Ele continua o mesmo, Ele pode continuar fazendo na tua vida? Em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. É claro que nós não vamos entender por tudo que a gente vai passar, mas nós precisamos confiar em Deus, que ainda que a gente não entenda, Ele não perde o controle de nada. Ele está no seu barco, então você pode descansar, porque você não vai naufragar. Ele está no teu barco. Como Ele fez antes, Ele vai continuar fazendo até que se cumpra o propósito que Ele tem na sua vida. Então não deixe essa adversidade, essa tempestade te parar. Você precisa ser firme como o Monte Sião. Porque o Monte Sião é sinal de estabilidade, de fidelidade, de presença de Deus. Quando você está cheio da presença de Deus, pode estar acontecendo tudo à sua volta, que você está ali, firme e sereno. Olha, não estou entendendo ainda, mas eu sei que Deus tem um propósito nisso e o propósito dele é para o meu bem. Eu não entendi ainda, mas eu sei que se essas coisas estão acontecendo, lá na frente eu vou entender e foi o melhor para mim. Então não se permita abalar, confia no Senhor, descansa no Senhor. A tempestade não vem para te matar. Muitas vezes a tempestade vem só para mudar a tua rota. Às vezes você está num caminho e Jesus está querendo te levar para outro. Às vezes você está muito acomodado em alguma coisa e Jesus está querendo dar uma movimentada aí. Ou às vezes Ele só quer que você confie nele. Ele quer te provar e falar assim, confia em mim, que eu estou contigo, eu sou contigo, eu mudo a tua história, eu te ajudo, eu te sustento, confia em mim. Às vezes Ele só quer aprimorar a tua confiança, porque tem momentos que a gente passa por situações que a gente fala assim, caramba, eu tenho que confiar em Deus mesmo, que só Ele pode mudar essa situação. E aí Ele vai lá e muda. Então, eu não sei qual é a aprovação que você está passando, eu não sei qual é a tempestade, mas você precisa ser como um monte. Permaneça firme, não se abale, passe por essa prova de cabeça erguida, sabendo que Deus tem um propósito até no meio da tua aflição. Confia nele, não se abale. Confie que Ele tem um propósito. Ele tem um propósito em todas as coisas e Ele não vai te desamparar, porque Ele é contigo. Se essa palavra falou no teu coração, assim como falou no meu, eu te convido. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Curte, comente, compartilhe e que Deus te abençoe.